Seja bem-vindo a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nosso estudo será agora da lição 6, lição da Escola Sabatina, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Jesus, o sacerdote fiel. Gostaria de te convidar para mais um estudo, que Deus possa nos abençoar e que esse possa ser um estudo proveitoso. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra, aprendermos sobre Ti e fazermos a Tua vontade. Abençoe a cada um de nós, venha auxiliar aqueles que estejam com problemas físicos, mentais, espirituais. Venha auxiliar a cada um de nós para que possamos estar em comunhão contigo e principalmente nos perdoe pelas falhas e pecados cometidos. Em nome de Jesus imploramos que esteja conosco, hoje para todos sempre, pela tua misericórdia. Amém, Pai. Então vamos lá. Na parte de sábado, eu peguei alguns tópicos. O verso para memorizar: porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, ele fala que nos convinha um sumo sacerdote assim. Ou seja, já fica subentendido na leitura mesmo do verso isoladamente, que se nos convinha isso, quer dizer que não havia ainda, nós ainda não havíamos conseguido isso. E por isso nós necessitávamos de um sacerdote dessa natureza para que houvesse uma modificação na estrutura, na forma de se obter o perdão dos pecados. Ao invés de sangue de animais, o sangue de Jesus Cristo. E ao invés de intercessores humanos, sacerdotes humanos para sacrificar esses animais, o próprio Cristo, que é o sacrifício, também é o sumo sacerdote. Aí vamos ver um comentário da lição. Além disso, nossa natureza corrompida tornou impossível a nós obedecer à lei divina. Veja, a natureza corrompida não tornou impossível obedecer à lei divina. Eu vou fazer um pequeno exercício lógico para que nós possamos perceber isso. Acho que você deve perceber a diferença no que eu vou falar. É impossível a um trabalhador, em toda a sua vida, desde o momento que ele começa até o momento que ele termina a sua vida laboral, sua vida ativa como trabalhador, por exemplo, com carteira de trabalho, é impossível, por exemplo, que ele trabalhe todos os dias da sua vida sem nenhum atraso, sem nenhuma falta, sem nenhum problema durante todo esse período. Isso é uma fala. Outra bem diferente é eu dizer: é impossível a um ser humano trabalhar. Percebe a diferença? É impossível a um pai educar o seu filho, sua filha, durante toda a vida, durante todo o período de sua vida, educar e lidar com esse filho sem nenhum erro, sem cometer nenhuma falha na educação desse filho. Outra é dizer: é impossível a um pai de família educar o filho. Percebe a diferença? Nos primeiros exemplos, eu sei claramente, cada um de nós sabe claramente, que a falta ao trabalho ou a falha na educação para uma pessoa que se dedica, ela não vai ser regra, ela vai ser exceção. Agora, quando eu digo é impossível ao ser humano trabalhar, eu estou dizendo que caso ele venha trabalhar, vai ser excepcionalmente. Caso um pai venha acertar na educação do filho, isso será excepcionalmente. Quando eu digo é impossível que ele trabalhe, é impossível que ele consiga educar. Da mesma forma, existe uma falha nessa afirmação, que a nossa natureza corrompida tornou impossível a nós obedecer à lei divina. Não é? A nossa natureza pecaminosa, nós podemos até discutir a questão da perfeição. É possível ao ser humano obedecer sem nenhum erro, sem nenhuma falha em pensamento, palavras ou ações durante todo o período de sua vida? Isso é uma coisa. Outra bem diferente é dizer: é impossível obedecer. É praticamente colocar a obediência como algo excepcional, como algo que o ser humano, mesmo com Deus, não consegue. Ou seja, isso não acontece. Não tornou a nós impossível obedecer à lei divina, não é? Mesmo aqueles que não creem em Deus, eles obedecem a alguma coisa relacionada à lei, seja por conveniência, seja por qualquer coisa. Então, veja que isso não tornou impossível a nós obedecer à lei divina. Como é que nós percebemos isso? Percebemos claramente logo em Caim e Abel. Abel estava oferecendo sacrifícios conforme a vontade de Deus, então ele estava obedecendo à lei divina. Ele disse a Caim: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Olha,
Por que ele diria isso? Se ele diz, se fizeres bem, é certo que serás aceito, ele está dizendo o quê? Olha, você pode obedecer, você pode fazer da forma correta as coisas. Então veja que não existe isso. Quando Jesus disse, aquele que desobedecer, vamos dizer assim, aquele que desobedecer ao menor dos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Por que ele diria isso se fosse impossível a obediência como via de regra? Veja que a Bíblia não coloca como impossível a obediência. O que a Bíblia nos diz é, a partir do momento que o ser humano está corrompido, ele precisa do perdão de Deus. Isso não significa que é impossível a obediência do ser humano. O que nós precisamos como seres humanos é do perdão de Deus porque nós somos pecadores. Não significa que, via de regra, nós precisamos desobedecer como se a obediência fosse algo excepcional, que mesmo com o poder de Deus nós não conseguíssemos, via de regra, buscar uma obediência a Deus. Isso não existe. O ser humano perdeu de vista o amor e a misericórdia de Deus e passou a vê-lo como irado e exigente. Nesta semana, estudaremos as ações incríveis que o Pai e Jesus realizaram para superar esse abismo. Então, o ser humano perdeu de vista o amor e a misericórdia de Deus. Os seres humanos que, via de regra, sim, né? Via de regra, o ser humano perdeu de vista. Agora, o ser humano ligado a Deus, ele perdeu de vista o amor e a misericórdia de Deus? Não. Passou a vê-lo como irado e exigente. Alguns sim, outros nem sequer, muitas vezes pensam nisso, né? Mas alguns sim passaram a vê-lo como irado e exigente, justamente porque a noção de amor e misericórdia, a noção de amor ela se tornou deturpada a ponto de amor só é enxergado quando está associado à misericórdia, não quando está associado a uma justiça. Que, aliás, a justiça geralmente está associada à misericórdia com os outros que viriam a sofrer uma situação pior ainda. Então, por exemplo, quando o judiciário vai e prende um psicopata, ele está agindo com justiça em relação àquele psicopata. Por quê? Para proteger a sociedade de continuar a ser morta por essa pessoa. Então, perceba que o fator de justiça ele também está incutido no fator de misericórdia. Eles não são separados. Não existe uma tensão entre a justiça e a misericórdia. Existe um complemento. Domingo. Qual é o papel do sacerdote e como Jesus o cumpre? Agora nós vamos ler Hebreus 5, de 1 a 10, não é? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele está dizendo, todo sumo sacerdote tomado entre os homens falíveis, falhos, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. No caso desse ser humano, desses seres humanos que foram constituídos sumos sacerdotes no passado, eles foram constituídos para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, mas também dons e sacrifícios por ele próprio, porque ele também está rodeado de fraqueza, e aí porque ele é falho, ele também precisa do perdão, então ele precisa também oferecer dons e sacrifícios pelos seus próprios pecados. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, trazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, chamado por Deus, a semelhança, não é igual, mas a semelhança de Arão, a semelhança de Melquisedeque, não é? Ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus se submeteu ao Pai, e para que o Pai permitisse que ele fosse constituído sumo sacerdote, através da sua vida, aqui nesse mundo, do seu sofrimento, através principalmente do seu sacrifício e ressurreição, do seu sacrifício sem pecado, não é? E aí ele diz, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem, em que aspecto, segundo a ordem de Melquisedeque? Ou seja, a mesma necessidade de
sacrifício pelo perdão dos pecados, que houve desde a época de Melquisedeque e, obviamente, antes. Quando a Bíblia fala de Melquisedeque, ela não está necessariamente dizendo que começou ali, nós vemos sacrifícios desde o começo. Agora, nós não sabemos exatamente quando se iniciou o sacerdócio, não é? Humano. Mas aí quando ele fala segundo a ordem, ou seja, a semelhança de Melquisedeque, conforme a mesma necessidade que se via lá no passado e que era parcialmente cumprida por sacerdotes como Melquisedeque e o restante, a descendência de Arão, por exemplo, nós vemos em Cristo de uma forma superior, o qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, o qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, aqui nós temos que entender o seguinte: a Bíblia muitas vezes ela usa os termos de forma exemplificativa e não de forma taxativa. Quando Paulo diz, por exemplo, que aquele que ama ao próximo cumpre toda a lei, obviamente ele está falando que esse é um dos mandamentos. Ele não está falando que é só isso, que, por exemplo, que ele não está dizendo que não precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Geralmente a Bíblia usa isso de forma exemplificativa, não para finalizar o assunto, mas basicamente para exemplificar o assunto muitas vezes. Então, quem ama ao próximo como a si mesmo, e obviamente complementando isso com o amor a Deus sobre todas as coisas e todos os mandamentos que estão envolvidos nisso, ele cumpre toda a lei, ou seja, aquele que ama cumpre a lei. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que obedeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, uma das formas de Cristo aprender a necessidade da obediência foi o que ele padeceu. E uma das coisas que pode passar pela nossa mente é que, quando ele padeceu, quando ele sofreu injustiças, ele sentiu o resultado da injustiça na própria pele, não é? Então, outra coisa é que o sofrimento de Jesus, assim como a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e estatura, como ser humano ele crescia em sabedoria e estatura, os problemas pelos quais ele passou foram o preparando para o problema maior, né? O momento mais difícil, que foi o momento ali que provavelmente não necessariamente o momento em que ele estava ali crucificado, mas aquele momento que antecedeu, em que ele passou por diversas circunstâncias, em que obviamente Satanás queria que ele caísse, porque ele pecando seria indiferente, ele morrer ou não a partir dali. Então, nós percebemos essa questão de que no momento em que ele passou por diversas circunstâncias na vida dele, ele foi se preparando para esse momento mais drástico, não é? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Então, a graça é a causa da nossa salvação, não é? Para todos os que lhe obedecem. Opa, peraí. Então, ele é a causa da salvação para aqueles que obedecem, e não para aqueles apenas que dizem: eu aceito a Jesus. Então, veja, a fé, ela não está associada ao mero dizer que acredita em Jesus, que aceita o sacrifício de Jesus. A fé, ela é uma convicção, ela é uma confiança, ela é uma convicção, uma crença tão forte que ela faz com que nós entendamos a necessidade da obediência. E ele fala aqui, a salvação eterna para os que obedecem. Então ele está dizendo, claro, aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, ele vai obedecê-lo. Ou seja, isso é uma condição, isso é o resultado necessário daquele que aceita Jesus como Salvador. Não é apenas uma liberalidade, né? Alguns hoje eles colocam que, eu obedeço por amor a Jesus, eu obedeço por gratidão, ótimo. Mas isso não nos isenta da obrigatoriedade da obediência. Nós não obedecemos como mera liberalidade. Hoje eu quero sair por aí e assaltar todo mundo. Então, segunda, quarta e sexta eu obedeço a Deus. Terça, quinta e sábado
eu desobedeço e domingo eu faço mais ou menos ali, né, para não ficar comprometido com nenhum dos dois. Eu posso fazer isso? Eu posso voluntariamente estabelecer que daqui até o fim da minha vida eu deliberadamente vou transgredir voluntariamente alguns dias e outros não? Óbvio que não. Então isso não é uma liberalidade, isso não é uma coisa que nós dizemos, assim, olha assim, eu vou te obedecer de vez em quando, mas assim, não garanto nada, viu? Pode ser que eu me afaste da fé e não volte nunca mais e não queira obedecer nunca mais ao que o Senhor estabelece, mas olha, eu acredito no Senhor, eu quero a salvação. Isso vai resolver? Obviamente não. Então, aí alguém pode perguntar, mas Marcelo, quando nós pecamos, nós não pecamos conscientemente? Sim. Conscientemente é diferente de deliberadamente. Deliberadamente é o pecado por rebeldia. Você sabe que está errado, você faz o erro e você não busca lutar contra aquele erro, você não busca se arrepender e se converter em relação àqueles erros cometidos. Isso é o pecado deliberado, não é? Grande parte dos nossos pecados são conscientes, né? Pode ser que em um momento ou outro nós somos pegos numa situação de impulsividade instintiva, em que nós tomamos uma atitude instintiva que seja errada. Mas, muitas vezes, nós tomamos atitudes de forma consciente. No entanto, o deliberadamente é a rebeldia, né? É o ato de você saber que está errado e não fazer nada para mudar aquela situação. E esse tipo de pensamento que foi colocado na lição no dia de sábado, ele fatalmente pode levar as pessoas a essa linha de pensamento. Bom, se é impossível obedecer, então eu estou aqui numa situação que eu não estou conseguindo vencer e eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou levar minha vida tranquilamente, né? Se eu sou um mentiroso, eu vou continuar a mentir tranquilamente, que no momento certo eu vou parar de mentir. Se a pessoa é um assassino, ele vai continuar assassinando, porque no momento certo, né, ele vai, afinal de contas, é a natureza pecaminosa, é difícil obedecer, é impossível obedecer, né? Então veja, isso é perigoso, porque a Bíblia é clara, Hebreus é claro em dizer, é o próprio verso que a lição coloca no domingo, ele já destoa daquilo que foi dito no sábado, né? A impossibilidade de obediência, e o verso diz claramente, eterna salvação para aqueles que obedecem. Chamado por Deus, perdoe aqui o minúsculo, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. O propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus. Jesus não foi escolhido dentre os homens, em vez disso, adotou a natureza humana para, entre outras coisas, servir como sacerdote em nosso favor. Ele não ofereceu sacrifício pelos próprios pecados, mas apenas pelos nossos, pois nele não tinha pecado. Isso é uma questão mais técnica, mas assim, ele era um ser humano, ele foi escolhido dentre os homens, né? Dentre os seres humanos, no momento que ele adotou a natureza humana, nós usamos o termo se encarnou, não é? Ele foi escolhido dentre os homens, obviamente, não como um ser humano comum, não é um ser humano sem pecado, mas ele foi um ser humano, né? Então, e Deus o escolheu para encarnar, e estando aqui dentre os homens, né, manteve essa escolha de Jesus, ou seja, ele se manteve leal ao seu propósito de ser o nosso sacrifício, aquele que seria o sacrifício pelos nossos pecados, sacrifício definitivo, e também aquele que seria o nosso sacerdote, sumo sacerdote, que através de um único sacrifício poderia manter a intercessão sem novos sacrifícios. A obediência era nova para Jesus, não porque ele fosse desobediente, mas porque Deus, como soberano do universo, Jesus não obedecia a ninguém, todos lhe obedeciam. Jesus, assim como o Pai e o Espírito Santo, eles obedecem, vamos dizer assim, aquilo que eles próprios estabelecem, não é? Quando a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu para si mesmo a obediência a esse princípio de não mentir. Então, Jesus não foi obediente, ele sempre foi obediente aos seus próprios ideais. Ele nunca precisou ser obediente a alguém superior a ele, não é? Como Deus, né? Falando como Deus, não como ser humano, quando ele veio aqui, e mesmo quando ele vai se sujeitar, a Bíblia fala, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então ele se sujeitará ao que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Jesus, ele se sujeita ao Pai, não é? Mas ele nunca precisou da obediência por causa de alguém superior a ele, não é? Ele sempre obedeceu porque ele sempre entendeu isso como um princípio. Deus sempre obedeceu aos seus próprios princípios, aos seus próprios ideais como Deus, não é? Por isso ele não mente, né?
ele não mente porque existe um componente nele que quando ele vai tentar mentir, ele não consegue. Provavelmente você não imagina que seja isso, né? Você imagina que ele não mente, por quê? Porque ele decidiu não mentir. Então, ou seja, Deus estabelece para si mesmo limitações, não é? Nesse sentido, no sentido de não mentir, não é? Principalmente, né? Ele não mente, ele não altera as suas promessas, não é? Desde que o ser humano o aceite como ele requer, ele não muda as suas promessas, ele não desiste das suas promessas, não é? Os seus planos não são frustrados, então nós percebemos que Deus estabelece essas coisas, não é? O que Hebreus quer dizer é que foi por meio dos sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus, a autenticidade de sua natureza humana, a realidade do amor, ou seja, pelos sofrimentos, a realidade do amor, a autenticidade da natureza humana, ou seja, mostrar que Jesus realmente era humano, ele não apenas parecia humano, ele não apenas simulou uma humanidade, não, ele era um ser humano que sofria, que apesar de não ter a tendência pecaminosa, poderia ter pecado, assim como Adão e Eva, que não tinham a natureza pecaminosa, mas pecaram. Então isso mostrou que a natureza humana era autêntica, ou seja, ele efetivamente, verdadeiramente se tornou um ser humano, e a profundidade de sua submissão como representante da humanidade conforme a vontade do Pai, ou seja, ele se submeter, não necessitando se submeter, mas voluntariamente se submetendo para poder cumprir com a missão para salvar o ser humano, como representante da humanidade, conforme a vontade do Pai, foram verdadeiramente expressas e reveladas. Ele foi aperfeiçoado no sentido de que seus sofrimentos o qualificaram para ser nosso sumo sacerdote. Então, ele foi se qualificando em que aspecto? Que à medida que ele sofria e se mantinha sem pecado, né, que não adiantaria nada ele vir aqui à Terra e não acontecer nada que pudesse sujeitá-lo ao pecado e depois dizer, olha, ele viveu sem pecado. Olha, para que essa afirmação tivesse algum sentido, ele precisaria passar por circunstâncias, passou até por circunstâncias maiores, né, do que a de um ser humano comum, muitas vezes, e ainda assim não pecou, né? Segunda-feira, segunda ordem de Melquisedeque. Leia Gênesis e Hebreus. Quem foi Melquisedeque e como ele prefigurou Jesus. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então nós vamos ver o seguinte, lá em Gênesis nós vemos Melquisedeque, não é? Recebendo o dízimo, e obviamente a Bíblia já o trata como sacerdote, além de rei ele era sacerdote do Deus Altíssimo, então nós vemos claramente que o sacerdócio já existia, e a Bíblia não diz que o sacerdócio começou aqui, ou seja, o sacerdócio já existia, ele é colocado de forma natural como um sacerdote exercendo o trabalho, ou seja, esse sacerdócio já existia e Melquisedeque era mais um daqueles que exerciam o sacerdócio. E aí Hebreus diz o seguinte, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante a Deus Altíssimo, ele permanece sacerdote para sempre. E aí alguns veem essa questão como Melquisedeque sendo o próprio Cristo, por exemplo, exercendo o sacerdócio aqui. Não existe evidência bíblica para se tomar essa conclusão. Nós não podemos sujeitar Gênesis a Hebreus, nós temos que sujeitar Hebreus a Gênesis e o restante da Bíblia, né? Então, tendo isso em mente, nós vamos fazer o quê? Ao lermos isso, nós vamos ver. Realmente a Bíblia não coloca, não fala de onde veio Melquisedeque, né? Qual foi a genealogia, o que aconteceu com ele depois disso. Apenas diz que ele era sacerdote. Então, o que ele está dizendo aqui tal qual nós vemos com Jesus, de forma semelhante e não igual,
Mas de forma semelhante, Melquisedeque aparece e não é, nada é dito a respeito dele. Não fala de quem ele era filho, quem ele gerou, né? Então é sem princípio de dias, ou seja, não fala quando ele nasceu, nem fim de vida, não fala quando ele morreu. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, na verdade, nós podemos dizer que o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Mas quem permanece como sacerdote para sempre? Quem permanece sacerdote para sempre é o próprio Cristo, né? Jesus permanece sacerdote para sempre e só que diferente de Melquisedeque, né, nós temos a filiação a genealogia de Jesus na Bíblia para esclarecer como ocorreu o seu nascimento, né? E aí ele passa a ser o que nós chamamos tipo, ou seja, um exemplo, né, do que seria o sacerdócio de Cristo. Então, quando a Bíblia fala de Melquisedeque, é claro que ela não está dizendo que ele foi o único sacerdote até que surgisse o sacerdócio do povo de Israel. Como nós percebemos na Bíblia, a fala é sempre de forma exemplificativa, então não há nenhum motivo para acreditar que deixou de existir o sacerdócio depois de Melquisedeque, ou mesmo que não existisse um sacerdócio antes dele, não é? Diferente de Melquisedeque, porém, Jesus não tinha pecado. Jesus não foi sucessor de Melquisedeque, mas seu sacerdócio era semelhante ao dele. Quando a Bíblia fala que Jesus não foi sucessor, ou seja, não é necessariamente que Jesus teria vindo por exemplo, de uma genealogia de Melquisedeque, ou que... Agora, no sentido de ser um sucessor, ele basicamente foi um sucessor do sacerdócio geral, não só do sacerdócio de Melquisedeque, mas Jesus foi o sucessor do sacerdócio humano. E ele foi o sucessor definitivo, ou seja, ele passa a vir depois do sacerdócio humano, sucede esse sacerdócio e depois dele não precisa de mais nenhum sacerdote. Então, nesse aspecto, ele foi um sucessor, mas não no sentido de ter vindo de uma genealogia de Melquisedeque, por exemplo, ou algo do tipo, né? Ele não precisaria ter vindo nesse sentido. Mas no sentido dele suceder o sacerdócio como um todo, basicamente ele foi o sucessor, né? Só que de forma definitiva. Hebreus usou o silêncio das Escrituras a respeito do nascimento, morte e genealogia de Melquisedeque para construir uma tipologia, um símbolo para o ministério sacerdotal de Cristo e para o fato de que o próprio Jesus era eterno. Em suma, Melquisedeque foi um rei sacerdote cananeu que serviu como um tipo de Cristo. Toda essa fala nós temos que ter em mente o seguinte: a Bíblia não está sujeita à lição, a lição que está sujeita à Bíblia. Então, tudo isso que o autor está falando, ele está falando por quê? Porque quando nós comparamos o que é dito a respeito de Melquisedeque e a linguagem usada em Hebreus, nós percebemos que, basicamente, Hebreus não teria a intenção de dizer que Melquisedeque seria o próprio Cristo. Mas ele estaria usando Melquisedeque como um exemplo de sacerdócio. Assim como ele era rei sacerdote, nós vemos Cristo, que também é filho do próprio Deus, e também identificado na Bíblia como o próprio Deus. Ele viria como o sacerdote que ele é rei, ele é sacerdote, não é? E ele é um sacerdote único, assim como a Bíblia apresenta apenas Melquisedeque, então ela nos apresenta Cristo. Então ele usa essas semelhanças para falar de Melquisedeque e de Cristo. Né? Por isso que o autor diz, não é? Então nós não acreditamos nisso porque o autor falou. Nós acreditamos porque nós lemos na Bíblia e verificamos que, nesse caso, isso coincide com o que o autor falou a respeito de Melquisedeque, por exemplo. Terça-feira, sacerdote eficiente. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Em que aspecto ele diz segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Ele quis dizer o seguinte: sem a necessidade de seguir a genealogia de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, alguém que não precisa de uma genealogia específica para ser sacerdote, por exemplo, né? E não segundo a ordem de Arão, o sacerdote, quando eu falo uma genealogia específica, ou seja, assim como Deus, quando ele estabeleceu o sacerdócio para o povo de Israel, ele falou: olha, dentre os filhos de Arão.
E Jesus não precisaria cumprir isso. Por isso que ele fala, olha, Jesus veio de uma forma diferente. Ele não precisa vir da genealogia de Arão, ele não precisa vir da descendência de Arão. É assim como Melquisedeque, que não tem, né, de que não é relatado pai e mãe, ou seja, não houve a preocupação bíblica em relatar de quem ele era filho. Então, é segundo a ordem, ou seja, a semelhança de Melquisedeque. Os sacerdotes levitas não podiam prover acesso completo e seguro a Deus, pois não ofereciam perfeição. Os sacrifícios de animais também não poderiam limpar a consciência do pecador. Era, na verdade, didaticamente, Deus planejou justamente para isso, aliás, né? Para que o pecador, vendo o resultado do que ele fez, ele pudesse refletir mais. Só que o problema é que muitos passaram a usar isso de forma mecânica, ao ponto de Deus falar, olha, vocês entenderam errado, não foi isso que eu quis. Não era para vocês ficarem pecando deliberadamente e depois virem a se oferecer sacrifício achando que isso fosse resolver, não. Eu instituí isso justamente para que vocês refletissem sobre os erros que cometem e deixassem de cometer esses erros e lutassem contra essa tendência má, pecaminosa. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, como nós estamos falando de sacerdotes imperfeitos, como nós estamos falando do sacrifício de animais que essencialmente não poderiam nos ajudar, nos limpar dos pecados, a não ser que fossem um símbolo de algo superior, então ele usa basicamente esse raciocínio. Por que os animais, por que Deus estabeleceu os animais para o perdão dos pecados? Porque eles foram colocados como provisoriamente, simbolizando um sacrifício maior, que esse sim poderia nos trazer o perdão completo. Leia Hebreus 7, de 11 a 16, porque houve necessidade de mudar a lei, e em que aspecto ele está falando sobre mudança na lei. Paulo argumenta que sua designação como sacerdote significa que Deus mudou a lei do sacerdócio. Ao vir Jesus e oferecer um sacrifício perfeito, a lei do sacrifício de animais também foi posta de lado, como resultado da nova aliança e da revelação mais completa do plano da salvação. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, até que Jesus morresse, nós tínhamos uma necessidade de oferecer sacrifícios constantemente e precisávamos de sacerdotes humanos durante toda a vida. Porque nem eles mesmos eram, em nenhum momento, nenhum sacrifício dele, e nem o próprio sacerdote era perfeito o suficiente para atender a toda essa demanda. Quando Jesus vem, Jesus como um ser humano perfeito, sem nenhuma tendência pecaminosa e não cometendo nenhum pecado, ele morre como nosso sacrifício, e ele se torna também o nosso sumo sacerdote. Então, ele como sacrifício perfeito, não precisamos mais de sacrifício. Ele como o sumo sacerdote perfeito, nós não precisamos mais de um sacerdócio humano para o oferecimento de nenhum sacrifício e nem mesmo para pedir perdão a Deus por nós. Nós mesmos podemos pedir perdão e Cristo é o nosso sumo sacerdote. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, ou seja, quando ele fala se fosse possível alcançar a perfeição, ele está dizendo não havia a possibilidade de alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, ou seja, a perfeição em termos de sacrifícios, não é? Pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Então ele está dizendo o seguinte, olha, se fosse possível um sacerdócio perfeito através dos descendentes de Arão, através dos levitas, então não haveria necessidade do sacerdócio ou do sacrifício de Jesus. Então ele está dizendo isso, olha, como esse é um sacerdócio imperfeito, ele precisaria em algum momento ser substituído por algo completo. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ou seja, basicamente ele está argumentando que, olha, não há como aceitar o sacrifício de Jesus e continuar a oferecer sacrifícios para sacerdotes humanos, porque ou eu aceito que Jesus é o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, e portanto eu não preciso mais de sacrifício, não é? Ou eu rejeito a Jesus e continuo com sacrifícios de animais. Então ele está dizendo, não, os dois não podem conviver, por isso ele fala, então, por que haveria necessidade de se levantar outro sacerdote? Então ele diz, para que a partir desse sacerdócio, o de Cristo, não houvesse mais a necessidade, porque esse é o sacerdócio que alcançou a perfeição.
Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. E que mudança houve, então? Obviamente, houve a mudança no sacrifício e no sacerdócio. E, consequentemente, todo o sistema sacerdotal referente ao sacrifício, ele passa a ser desnecessário. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Por isso ele enfatiza a questão da ordem de Melquisedeque, porque ele não precisaria vir da tribo a quem havia sido determinado o sacerdócio. Ele está mostrando, olha, assim como Melquisedeque não era, evidentemente, da linhagem de Levi, e ele era sacerdote, então Jesus, não há surpresa alguma em Deus levantar um sacerdote, alguém que viesse a ser o sacerdote, sem ser da tribo de Levi. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, ou seja, não porque veio dos levitas, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, ou seja, mais pelo fato de que ele alcançou a condição necessária para ser oferecido como sacrifício e, consequentemente, alcançou a condição necessária para ser o nosso perfeito sumo sacerdote. Quarta-feira, como Jesus se tornou sacerdote? Hebreus 7,16, não é? Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, nós já lemos, né? Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada por quanto era fraca e inútil. E veja, que ordenança é revogada? Obviamente, a ordenança relativa ao que ele está enfatizando aqui, que é o quê? A ordenança referente ao sacrifício e ao sacerdócio no tocante ao sacrifício. Então, o ser humano não precisa mais de... Por exemplo, o ser humano precisa de cuidado sanitário? Precisa. Então, aquela função que o sacerdote cumpria, aquela função sanitária, ela não deixou de ser necessária para o ser humano. O ser humano precisa aprender a palavra de Deus, ser ensinado por pessoas especializadas na palavra de Deus, por exemplo? Precisa, nós vemos isso constantemente, não é? No entanto, então, essas funções, elas não deixam de existir. Agora, o que era fraco ele até essa palavra inútil, né? Depois nós poderíamos até verificar se realmente essa seria a palavra mais adequada, mas o que? O que ele está querendo dizer é o seguinte: essa ordenança em si mesma, ela não servia em si mesma para nos conceder o perdão. Ela foi colocada como um símbolo, como um tipo, algo que simbolizava algo colocado provisoriamente até que viesse o sacerdote perfeito, que seria também o sacrifício perfeito. Jesus recebeu o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim e por possuir um ministério eterno, que significa que seu ministério nunca será superado nem ultrapassado. Na verdade, nem igualado, né? Seu ministério nunca será superado nem ultrapassado e nem igualado por nenhum outro. A intercessão de Jesus inclui muito mais do que o perdão de pecados. Implica colocar a lei em nosso coração, nos tornar novas pessoas nele e nos levar a propagar o evangelho ao mundo. Então veja, por isso que nós temos que... Por isso retorna àquela questão da impossibilidade de obediência à lei. Veja, não faz sentido eu dizer isso e logo depois eu dizer, implica colocar a lei em nosso coração. Para que Deus vai colocar a lei no nosso coração se não é possível obedecê-la? Não faria sentido. Nos tornar novas pessoas nele e nos levar a propagar o evangelho ao mundo. Então perceba que nós estamos dizendo aqui o quê? É que tudo isso mostra claramente que nós podemos obedecer à lei de Deus. Ainda que não venhamos a ser perfeitos durante toda a nossa vida, é perfeitamente possível que nós obedeçamos a Deus. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. No caso do juramento ao Filho, entretanto, cuja vida é indestrutível, será válido para sempre. O fiador de outrem, como preferirem, estava sujeito às mesmas penas que a pessoa a quem ele afiançava, incluindo a morte. Então, ele veio a ser o fiador, não é? E
A ideia que ele quer colocar aqui para nós é a seguinte: olha, o fiador não pode, aquele a quem assumiu a dívida não podendo pagar, quem pagava a dívida por ele era o fiador. Nesse aspecto que ele está dizendo, ou seja, não sendo possível nem pela nossa própria morte, né, nós pagarmos a dívida em que sentido? Nem mesmo depois de vivendo aqui, né, e morrendo, mesmo assim nós não estaríamos aptos à ressurreição, ou seja, estaríamos condenados à segunda morte. Então ele fala, Jesus vem, assume essa dívida, paga essa dívida com a sua morte, e aí a partir daí nós temos o acesso à vida eterna, não é? Ou seja, e todos aqueles que morreram antes dele, pela confiança na promessa de Deus, pela confiança na palavra de Deus, que dizia que, oferecendo sacrifício, eles conseguiriam perdão pelos seus pecados, e eles acreditaram, e a Bíblia diz que Deus não pode mentir, então se ele falou que havia perdão, é porque havia perdão naquele sacrifício. Só que aí a Bíblia diz o quê? Por que havia perdão naquele sacrifício? Porque havia uma garantia, através do sacrifício de Jesus, de compensar todos aqueles sacrifícios de animais através do seu sacrifício. Quinta-feira, sacerdote sem pecado. Quais são as 5 características de Jesus nessa passagem? Jesus era santo, não havia falhas em seu relacionamento com Deus, a perfeita impecabilidade de Jesus é importante para o seu sacerdote, ele não podia ter cometido nenhum pecado. Jesus foi separado dos homens e assim, nós entendemos que ele não poderia nem mesmo ter uma natureza pecaminosa. A perfeita impecabilidade de Jesus é importante para seu sacerdócio. Jesus foi separado dos pecadores quando ascendeu ao céu. O tempo verbal grego sugere que esse seja um estado presente para Jesus. Sugere que esse seja um estado presente, que começou em um ponto específico no tempo. E aí por isso ele faz a associação com, olha, no momento em que ele ascende, ele é separado dos pecadores. E aí ele dá essa ideia de um estado presente, ou seja, ele foi e continua a ser. Jesus Cristo foi exaltado acima dos céus, isto é, exaltado acima de tudo que existe, portanto, ele é um com Deus. Então ele está acima de tudo, e aí como Paulo diz, olha, quando eu digo que todas as coisas lhe estão sujeitas, eu não estou dizendo que até o próprio Pai está sujeito a Jesus. Ele fala, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que todas as coisas estão sujeitas a eles, né? O Pai não estaria sujeito nesse aspecto. Então ele é exaltado acima do próprio Pai? Não, ele é exaltado em conjunto com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é perfeito, não simplesmente porque nunca pecou, mas porque não foi corrompido pelo pecado. Quando ele fala não foi corrompido pelo pecado, ele quer dizer não foi corrompido pela natureza pecaminosa como nós. Nosso exemplo, por ser santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ele é nosso Salvador e nós também podemos refletir seu caráter. Então ele aborda 2 pontos. Ele fala, olha, por ter todas essas características impecáveis, ele é apto a ser nosso sacrifício e sacerdote. E porque ele passou por várias coisas aqui nesse mundo, ele também, por empatia, ele sente, ele sabe o que é viver nesse mundo e ele sente compaixão nesse aspecto de nós. Não que Deus não tenha compaixão e que Deus tem, obviamente, a capacidade de abstração, né? Deus tem a onisciência. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, está dizendo, olha, Jesus, além de tudo isso, ele veio como ser humano, ele sentiu tudo isso. Então, ele se compadece de nós, inclusive, por causa disso. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então ele está dizendo, olha, como o sacrifício dele é perfeito, só precisa de um. E como o sacerdócio dele é perfeito, não vai existir mais nenhum depois dele. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Sexta-feira, Cristo está vigilante, ele sabe tudo sobre nossos fardos, perigos e dificuldades, e apresenta muitos argumentos em nosso favor. Não que Deus precise disso para se compadecer de nós, tá, irmão? O próprio Jesus falou, olha, eu não digo que rogarei por vós. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama
e sabe das vossas necessidades. Então ele está dizendo, olha, não é que ele tem que fazer isso para aplacar a ira do Pai, não, ele faz isso porque existe um plano muito além da nossa compreensão, existe um conflito muito além da nossa compreensão, e é por isso que ele precisa argumentar em nosso favor. Ele adapta as suas intercessões às necessidades de cada pessoa, como fez no caso de Pedro. Nosso advogado enche a boca de argumentos para ensinar que são seus e que estão sendo provados e tentados a se prepararem contra as tentações. Olha só, isso é importante. Ao mesmo tempo que ele nos defende, ele diz o quê? Estão sendo provados e tentados a se prepararem contra as tentações. E o que é se preparar contra as tentações se não vencer as tentações? Haveria sentido em ela falar para se preparar contra as tentações se fosse para nós perdermos na maioria das vezes que somos tentados por Satanás? Evidente que não. Ele interpreta todo o movimento do inimigo e conduz os acontecimentos. Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1036, 1037, reproduzindo a Carta 90 de 1906. O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo, ficamos em união mais íntima com Ele do que se nunca tivéssemos pecado. Obviamente, ele está falando aqui no aspecto de Jesus ter vindo como ser humano e morrido por nós, né? E não que nós precisaríamos do pecado para ficarmos em uma união mais íntima com Deus. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Também não se romperia se nós pecássemos, mas ela está aqui usando essa linguagem para dizer o seguinte, olha, Jesus fez tudo o que foi possível para se tornar mais íntimo com o ser humano, mesmo depois do pecado, não é? Ela não está dizendo que, olha, por causa do pecado, se não fosse pelo pecado, nós não teríamos uma união tão íntima com Deus. É claro que nós teríamos, mas ela está dizendo que, apesar do pecado, Deus se colocou numa uma união extremamente íntima conosco. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça decaída. Para assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá a sua palavra. Deus assumiu a natureza humana na pessoa de seu Filho e a levou ao mais alto céu. O Eu Sou é o mediador entre Deus e a humanidade, ou seja, Jesus, que veio como ser humano, ele está lá sendo o nosso mediador, nosso intercessor. O céu está abrigado na humanidade e ela envolvida no coração do amor infinito. O céu está abrigado na humanidade, se referindo inclusive a Jesus, né? E ela envolvida no coração do amor infinito. Então ele fala, olha, esse é um laço, a humanidade e Deus estão unidos de tal forma, obviamente quando ela está falando da humanidade, ela está falando daqueles que aceitarem a salvação de Deus, né? Porque aqueles que não aceitarem, eles não vão permanecer ligados a Deus. Aqueles que não aceitarem, que morrerem sem arrependimento e por aí afora, nós sabemos que o resultado deles vai ser a condenação. Então, Deus oferece todas as chances, mas aquele que não aceitar, aí não haverá o que fazer. Ao todo, são listadas 12 qualidades de um sumo sacerdote em Hebreus 5, de 1 a 4. Primeiro vem a descrição do ofício. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, selecionado a favor dos homens, constituído nas coisas relacionadas com Deus, nomeado para oferecer dons e sacrifícios, apontado para oferecer sacrifícios pelos pecados, e em seguida vem as características pessoais. De todas essas características, Jesus, ele foi um ser humano? Sim, ele se encarnou. Ele veio a favor dos homens? Sim. Constituído nas coisas relacionadas com Deus? Sim. Nomeado para oferecer dons e sacrifícios? Com certeza. E apontado para oferecer sacrifícios pelos pecados? Sim, mas não pelos dele, porque ele não tinha, né? E não tem, mas pelos nossos. Em seguida, vêm as características pessoais, capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, sim. Assim como era a função do sacerdote, se compadecer do povo e auxiliar o povo para que eles pudessem abandonar aquela vida de escravidão do pecado. Está rodeado de fraquezas. Obviamente, as fraquezas de Jesus não incluem a tendência pecaminosa, mas ele está sujeito ao cansaço, ao suor,
a sangrar, a ser machucado, né? A perder as forças, como quando ele estava carregando a cruz, e assim sucessivamente. Deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. No caso de Jesus, né, ofereceu sacrifícios pelos pecados do povo, mas não para oferecer por pecados dele mesmo, porque ele não pecou. Então, ou seja, ele tem várias semelhanças, mas as diferenças mostram que ele não era idêntico, mas sim superior. Por fim, sobre a vocação, ninguém toma esta honra para si mesmo. Ou seja, ele não fez isso ele não fez isso com a intenção de ser glorificado. Ele fez isso com a intenção de salvar a humanidade. E por essa abnegação é que ele é exaltado por todos aqueles que o aceitam. A não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então Deus chamou a Jesus, assim como ele chamou a Melquisedeque. Perguntas para reflexão. Quando a igreja aplica disciplina corretiva a alguém que comete algum erro, por que é importante mostrar solidariedade, ter autocontrole emocional e estar ciente da própria fraqueza? É preciso solidariedade porque é preciso entender que a disciplina corretiva ela não tem a função de lançar aquela pessoa para um irremediável afastamento da fé. Não. A intenção da disciplina é mostrar que as nossas atitudes têm consequências, que Deus não aceita o santo com o profano, ou seja, Ele não nos aceita numa condição em que nós estejamos em atitude de rebeldia contra Ele, por exemplo, e ao mesmo tempo hajamos como se nada tivesse acontecido, né? Então, e aí ele diz, autocontrole emocional, porque nós não podemos fazer disso uma ocasião de vingança. Por exemplo, vamos dar um exemplo, alguém comete um erro contra um parente nosso, um filho, um pai, e aí nós usamos de repente a nossa autoridade para punir aquela pessoa porque estamos com raiva. Então isso aí, ou seja, nós devemos ter autocontrole. Inclusive, dependendo da circunstância, nós devemos até, se estivermos participando da comissão, até dizer, olha irmão, eu não estou em condição de decidir em relação a esse irmão. Aliás, não seria nem adequado uma pessoa que esteve envolvida com determinado erro participar na votação da comissão ali. Ela pode até participar, talvez, na condição de igreja, não é? E ainda assim ser averiguado como essa pessoa está em relação àquele que está sofrendo a disciplina, porque a disciplina não pode ser uma ocasião de imposição por raiva, né? A disciplina deve ser um momento em levar a pessoa a refletir, a entender que existem consequências e mostrar para a igreja que o erro não vai ficar impune diante da igreja, né? A igreja não vai permitir que as coisas percam o controle, né? Então é nesse aspecto. E estar ciente da própria fraqueza é pensar o seguinte, poderia ter sido comigo, não é? Então, diante disso, eu tenho que orar a Deus, pedir a Deus que não caia, pedir a Deus misericórdia, compaixão dessa pessoa para que eu possa auxiliá-la também, porque seria isso que eu necessitaria se estivesse naquela situação. Eu não digo nem o que eu iria querer, porque a pessoa, quando ela está com a consciência corrompida, ela quer mais ficar impune diante de um erro, não é? Mas aquilo que nós necessitamos é pensarmos o seguinte, o que eu, como ser humano pecador, necessitaria no momento de uma disciplina eclesiástica? Eu precisaria de um freio? Obviamente precisaria de um freio, mas eu precisaria também de pessoas maduras espiritualmente para me auxiliar, desde que eu quisesse, claramente, né? Para me auxiliar a me levantar. É possível que em nossa jornada espiritual precisemos prestar contas a um terceiro, além de Deus, pelo nosso progresso ou retrocesso? Comente. Sim, não é? O prestar contas na nossa jornada, porque a nossa jornada espiritual, ela pode ter consequências no mundo físico. Então eu posso ter que prestar contas ao judiciário, eu posso ter que prestar contas numa delegacia, eu posso ter que prestar contas de várias formas. Eu posso ter que prestar contas para a própria igreja, pelo que eu fiz, não é? Na minha jornada espiritual, por exemplo, eu fui incumbido de uma função. Como eu exerci aquela função. Então, eu estou prestando contas na minha jornada espiritual para a igreja. A igreja precisa saber, é preciso haver transparência no meu trabalho espiritual, em todas as coisas. Eu preciso mostrar, olha, nós estamos buscando fazer isso para que nós possamos ter um crescimento juntos. Então, sim, é possível que em nossa jornada espiritual nós precisemos prestar contas a um terceiro, além de Deus.
não só possível como necessário, não é? Seria possível uma autoridade espiritual nos responsabilizar em nível coletivo, assim como Paulo responsabilizou seu público? Por quê? Sim, não é? Porque algo que é característico da sociedade como um todo, a sociedade como um todo precisa entender que ela é responsável por aquilo, né? Nós somos responsáveis, cada um dentro de uma proporção do seu comprometimento com Deus e com o próximo, mas cada um de nós, quando cometemos um erro, estamos prejudicando a sociedade de alguma forma, né? Principalmente quando cometemos esse erro de forma pública. Aí nós estamos sendo mau testemunho para as pessoas, né? Então, as pessoas erram coletivamente também. Então não haveria problema nenhum de uma responsabilização em nível coletivo. Porque nós sabemos que coletivamente nós erramos uns com os outros, né? Existem cristãos, ou pelo menos estamos sujeitos a errar, né? Existem cristãos estáticos, ou essa condição seria uma contradição? Um cristão estático é um cristão de faz de conta, né? Um cristão estático é um cristão nominal. É uma pessoa que se diz cristão, mas não é efetivamente um cristão, porque o cristão ele não pode ser estático. Um cristão, ele sempre deve estar o quê? Em luta contra o pecado, então ele vai estar sempre em que condição? Sempre em condição de busca de melhoria espiritual, não é? E quando ele vier a cair, ele reconhecendo essa situação, ele vai buscar se livrar dessa situação de queda, né? De tropeço, ou mesmo de uma queda constante, né, que ele tenha sofrido, ele vai buscar se livrar disso. Então ele vai estar sempre em luta, independente de onde ele estiver espiritualmente, ele vai estar sempre em luta contra o pecado, e nunca estático, nunca numa situação dessa. Então ele não seria um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos ter um aprendizado maior nas classes de escola sabatina. Cada um de nós, Deus venha abençoar. Caso você tenha gostado desse conteúdo, você gostaria de te pedir que nos ajude a divulgá-lo para que outras pessoas também possam, não só divulgar, mas também curtir o conteúdo para que o YouTube possa enxergar isso como algo relevante para que outras pessoas tenham oportunidade de ouvir também. Espero ter transmitido um bom conteúdo. Se você quiser comentar, dar alguma sugestão de melhoria, esteja sempre à vontade e que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar para encerrar. Pai querido, esteja conosco em cada momento de nossa vida, nos perdoe por nossas falhas e pecados cometidos contra Ti, nos despeça para nossas atividades, nos abençoe para que possamos aprender cada vez mais a Tua Palavra. Esteja com aqueles, Pai, que estão desempregados, estão doentes, abençoe a cada família. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou até a minha casa o Pedro e a Camila, que me ajudaram, me auxiliaram com um material em que eles investiram para melhorar a qualidade do nosso áudio, do nosso vídeo, e assim melhorar esse ministério do qual eles também participam. Continue auxiliando para que eles possam participar conosco, Pai. Não por nossos méritos, mas pelo Teu mérito, nós agradecemos e pedimos que auxilie para que esse trabalho possa continuar e mais pessoas, independente de serem muitas ou poucas, possam ouvir essa mensagem e refletir sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.